Era uma época de milagres, maldições, de deuses e homens que acreditavam ser deuses. De um jovem guerreiro que se tornou o faraó do mais poderoso império do mundo. Um homem que desafiou o Deus dos Hebreus, Ramsés, o Grande. Segundo a Bíblia, seu amado primogênito foi morto por Deus na última e mais terrível de 10 pragas. Uma praga que obrigou o faraó a libertar seus escravos hebreus e seu líder, Moisés, dando início à longa jornada para a liberdade conhecida como Êxodo. O egiptólogo Kenneth Weeks acredita ter encontrado no Vale dos Reis o crânio do primogênito de Ramsés. Foi nesse local que encontramos os restos humanos de um indivíduo que pode ser o primogênito do faraó Ramsés II. Agora, pela primeira vez, uma equipe de cientistas vai entrar na tumba para solucionar o mistério de 3.000 anos. Eles usarão as mais modernas técnicas reconstrutivas para descobrir se realmente encontraram o primogênito de Ramsés, recriando a face do filho e do famoso pai. A ciência forense tentará estabelecer a idade em que ele morreu e qual a causa do ferimento na lateral da cabeça. Teria ele morrido de uma misteriosa praga bíblica? Ou teria tido um fim violento e brutal? A investigação levará a equipe por todo o Egito, recolhendo pistas sobre o Êxodo, Moisés, e sobre o que realmente aconteceu com o primogênito de Ramsés. Ele foi morto pelas mãos de Deus ou do homem? Ramsés, entre o divino e o terreno. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. O Êxodo. Uma disputa épica entre o maior de todos os faraós e o Deus hebreu e seu povo escolhido. Uma história de escravidão e opressão, de uma sarça em chamas e a voz de Deus, e o conflito entre um faraó sem nome e Moisés, líder dos hebreus. O homem que liderou uma fuga desesperada através de um mar dividido para entregar ao seu povo 10 mandamentos, ainda seguidos por judeus, cristãos e muçulmanos mais de 3.000 anos depois. A tradição religiosa identifica o faraó do Êxodo como Ramsés II, um dos maiores faraós da história egípcia. Quando se começa a fazer uma lista dos atributos de Ramsés II, quase de imediato passamos a usar superlativos. Ele foi um rei que viveu mais de 80 anos, numa época em que o homem egípcio vivia em média de 35 a 40 anos. Ele teve inúmeras mulheres, talvez centenas de filhos. Ele construiu mais templos que qualquer faraó na história egípcia. Travou mais batalhas, contribuiu mais para a economia do Antigo Egito. Sob todos os aspectos, este homem foi uma figura gigantesca. Ramsés tinha apenas 20 anos quando assumiu o trono. Ele já era casado com uma das belezas lendárias do Egito, Nefertari. Considerada uma deusa viva, ela se tornou sua principal rainha, uma esposa, amante e companhia constante. E foi Nefertari que deu a Ramsés seu primogênito, Amun-Her-Khepeshef, príncipe herdeiro do Egito.
Amun-Her-Khepeshef era o filho mais velho de Ramsés II e, sendo o mais velho, estava destinado a substituir o pai como rei. Inscrições comprovam que Amun-Her-Khepeshef era o herdeiro escolhido por Ramsés. Criado na corte real, estava destinado a continuar a dinastia, ratificando a glória de seus ancestrais. Mas nunca se tornou governante do Egito. Os registros não revelam quando e como ele morreu. Segundo a Bíblia, ele morreu na última das 10 grandes pragas que varreram o Egito. Morto pelo próprio Deus. À meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra morrerá. Por 3.000 anos, seu local de descanso final permaneceu desconhecido. Mas agora um crânio que pode ser seu foi encontrado pelo egiptólogo Kent Weeks em uma tumba. Descoberta no Vale dos Reis, antigo local de sepultamento dos faraós, a tumba foi um dos maiores achados do século XX. Ela é maior do que qualquer outra tumba subterrânea descoberta no Egito. Um labirinto com mais de 100 câmaras e corredores que guardavam um achado de importância bíblica. Ele. Esse é o crânio. Seria este crânio o elo perdido entre a história do Egito e a história do Êxodo? Foi feito batendo-se com isso. Weeks passou boa parte da vida escavando no Egito. Ele mora em um barco no rio Nilo, próximo ao Vale dos Reis. Ele vive um sonho de infância. É um arqueólogo que se tornou um Indiana Jones da vida real. Desde os 8 anos de idade, não quis ser outra coisa a não ser egiptólogo. Nenhum lugar para trabalhar a não ser o Egito, e nunca duvidei disso. É realmente um dos melhores modos de viver a vida. A localização da tumba KV5 foi um verdadeiro trabalho de detetive. Descoberta pela primeira vez há quase 2 séculos, ela foi reencontrada quando Weeks iniciou um grande projeto para mapear templos, monumentos e o labirinto de tumbas subterrâneas em torno de Tebas. Ao estudarem mapas do século XIX, Weeks e sua equipe perceberam que uma tumba estava desaparecida. Ela fora literalmente perdida. Mas Weeks logo descobriu que os primeiros exploradores haviam ignorado pequenas evidências que indicavam a enorme importância da tumba. Sua descoberta tornou-se manchete em todo o mundo. A verdadeira evidência física de quem estava sepultado na KV5 demorou a surgir. Após atravessarem vastas seções da tumba, Weeks e seus operários começaram a vasculhar os escombros. O maior prêmio da tumba estava enterrado próximo da entrada. Foi neste local que encontramos os restos humanos de um indivíduo que pode ser o primogênito do faraó Ramsés II, um jovem chamado Amun-Her-Khepeshef. Ele e 3 irmãos foram todos sepultados nessa tumba. Um deles está aqui até hoje. Weeks recebeu permissão das autoridades egípcias para limpar e examinar os crânios. Qual deles? Os dados serão usados para comparar o crânio com o crânio do provável pai Ramsés. Com modernas técnicas de reconstrução facial, os 2 rostos ganharão vida. Em seguida, será determinada a idade que ele tinha quando morreu e o que causou o grande buraco na lateral da cabeça. A análise do crânio poderá revelar segredos que lançarão nova luz na história do Êxodo. Será que ele é o primogênito citado na história do Êxodo? Para descobrir, Weeks trabalha com o repórter investigativo Charlie Sennett. Ele tenta solucionar o mistério do Êxodo e da morte de Amun-Her-Khepeshef. Você tem toda a razão, como nós. Enquanto Weeks investiga os mistérios da KV5,
Sennett busca a verdade na história do Êxodo e sua ligação com o crânio da tumba. É uma tarefa que os levará aos remotos picos do Monte Sinai, às tumbas esquecidas na região das pirâmides, do rio Nilo à capital perdida de Ramsés. Sennett vai percorrer os maiores marcos do Antigo Egito. Tanto para Sennett como para Weeks, a múmia de Ramsés é a pista crucial para o mistério da morte do próprio filho. Teria ele sido morto durante o Êxodo? Na história bíblica, é a morte dos primogênitos que finalmente obriga o faraó a libertar os hebreus após gerações de escravidão no Egito. Liderada por Moisés, uma das mais enigmáticas figuras na Bíblia, a longa jornada para uma terra prometida está entre as mais famosas histórias bíblicas. O Êxodo é para o judaísmo o mesmo que a crucificação é para o cristianismo. É o evento formador mais poderoso em toda a história judaica. Uma história que continua a ter um significado duradouro, não só para o judaísmo e cristianismo, mas também para o islamismo. A história de Moisés e seu argumento contra a tirania, contra a opressão, tudo isso faz parte de nosso sistema de crenças. Mas alguns especialistas duvidam que tenha acontecido no reinado de Ramsés, ou mesmo que tenha acontecido. Eu não acho que o Êxodo tenha acontecido do modo como é descrito na Bíblia. O retrato que a arqueologia fornece é totalmente negativo. Mas a falta de evidências não implica que o Êxodo não tenha ocorrido. Não devemos ser idiotas e procurar provas que nunca existiram. Inúmeras coisas ocorreram no mundo antigo e não temos provas para tudo. É uma investigação que vai se aprofundar na história antiga e da Bíblia, contrapondo fatos e antigas crenças. Quando diz que põe fim a isso, o que quer dizer? Moisés era um bebê hebreu perdido ou um príncipe egípcio rebelde? O Egito foi atingido por 10 pragas? A abertura do Mar Vermelho foi um milagre ou um erro de tradução? Teria o primogênito de Ramsés sido morto não pela mão de Deus, mas pela mão do homem? Charlie Sennett trabalha com Kent Weeks e tenta solucionar o mistério do Êxodo. Sennett, repórter premiado do Boston Globe, escreveu sobre religião do Oriente Médio por 5 anos. Ele veio ao Egito para ver a descoberta pessoalmente. Aqui está. É isso. Quando falamos do Vale dos Reis, estamos falando a respeito de toda essa região aqui. Sim, é a área que se estende até aquelas encostas e a tumba em si ocupa todo o interior daquela colina. Então, durante 3.000 anos, as pessoas passaram perto do Grande Prêmio? E não deram atenção. Nas profundezas da tumba KV5, Weeks encontrou o que pode ser o mais antigo elo com a história do Êxodo. Uma inscrição tênue guardava o segredo. A primeira coisa que vimos foi uma parede com uma série de textos hieroglíficos, e esse texto dava o nome e o título. O primogênito de Ramsés II, Amun-Her-Khepeshef, que era retratado. Essa é a cabeça dele. Amun-Her-Khepeshef está entrando na tumba seguindo seu pai Ramsés II para ser apresentado aos deuses na vida seguinte. Isso tornava a tumba especialmente interessante. Certo. Mas a tumba guardava com cuidado os seus segredos. Tivemos de nos arrastar por essas rochas calcárias, entre elas e o teto, para poder entrar. Queríamos ver aonde dava.
Após 6 temporadas escavando o que considerava ser uma pequena tumba, Weeks fez uma descoberta surpreendente. Achávamos que iria ser uma pequena câmara. Olhei para a esquerda e vi uma parede. A luz da lanterna refletia nela. Olhei para a direita e vi uma parede. A luz da tocha refletia nela. Mas quando apontava a luz para o fundo, ela não refletia em nada. Simplesmente ia por um túnel em direção à escuridão. Não era uma câmara pequena, tem o mesmo tamanho. No final desse túnel, Weeks descobriu o guardião e construtor da tumba. Este é Ramsés II como o deus Osíris, o deus quintessencial do pós-vida, olhando por esse corredor para o local de sepultamento de seus vários filhos. Weeks e sua equipe descobriram um vasto labirinto, a maior tumba já construída no Vale dos Reis. A KV-5 parece um polvo com um saguão de 16 pilares como corpo e tentáculos, indo em todas as direções, não só em um nível, mas em 3, até mesmo 4 níveis diferentes. É diferente de qualquer outra tumba escavada nos tempos antigos. É isso. Um dos filhos era Amun-Her-Kepeshef. E a descoberta do que pode ser seu crânio é talvez o maior achado feito na KV-5 até hoje. Será possível ligar esses ossos à história do Êxodo? Uma história cuja autenticidade é questionada pelos maiores acadêmicos em arqueologia. Podemos descrever como irrecuperável. Talvez haja algo na história, uma espécie de núcleo de verdade no passado muito remoto, mas posso garantir que a arqueologia fornece um retrato totalmente negativo. Por que a arqueologia não consegue obter evidências de um evento tão importante? A resposta simples é porque os egípcios não deixaram registros disso. Mas por que eles não registrariam um evento de tamanha importância? A resposta pode estar em Karnak. Erguido há mais de 1000 anos, é o maior complexo de templos já construído. Ao lado dos feitos de outros faraós, Ramsés registrou sua maior vitória, a Batalha de Kadesh. As cenas de batalha que temos do Antigo Egito estão gravadas nos muros externos dos templos. Foram entalhadas aqui com um propósito religioso muito sério. Ramsés tinha de dizer: eu sou o maior de todos os reis e estou trazendo para vocês a maior vitória. E foi assim que Kadesh foi lembrada. Exatamente. A maior vitória do maior faraó do maior país do mundo. Mas o outro lado de Karnak tem outra descrição da Batalha de Kadesh. Desta vez, um tratado de paz. Ela conta uma história muito diferente. Por que existem duas versões tão diferentes do mesmo evento? Seria a evidência de uma antiga farsa? O que realmente aconteceu em Kadesh? Ramsés acabou de se tornar faraó. Ele tem pouco mais de 20 anos, e tanto ele como sua dinastia são jovens. Ambos têm uma ligação tênue com o trono. Eles eram novos, não eram relacionados às dinastias anteriores, nem mesmo por casamento. Não tinham relação alguma, eram jovens, precisavam provar seu valor. O melhor modo de se afirmar era na batalha. Próximo à cidade de Kadesh, Ramsés enfrenta os velhos inimigos do Egito, os hititas. Mas longe de casa, o jovem rei é atraído para uma armadilha. Ele estava determinado a conquistar essa cidade porque era um local estratégico. Então 2 espiões foram capturados. O rei hitita está com medo, ele está a quilômetros de distância. Isso, claro, foi implantado pelo rei hitita para enganá-lo. A rainha de Ramsés e seu primogênito aguardam o resultado da batalha no acampamento real. Se Ramsés morrer, eles também morrerão. Para um general em busca do poder, um trono vago seria irresistível.
Isolado de seu exército, o jovem rei está cercado. Contra todas as expectativas, ele decide lutar. Horas depois, esgotado e ferido, Ramsés volta ao acampamento. Enquanto cuida dos ferimentos do marido, Nefertari ouve o relato da batalha. Em meio à covardia de muitos, um soldado se apresentou para salvar o Egito. O próprio Ramsés. Ele tinha a cara da coragem, porque se imaginarmos a Batalha de Kadesh, qualquer um em seu lugar teria perdido, mas ele não. Ramsés registra a batalha como uma das maiores vitórias do Egito. Mas o Tratado de Paz mostra que a vitória de Ramsés foi, na melhor das hipóteses, um empate. O tratado contradiz totalmente a propaganda da gloriosa vitória que vimos do outro lado. Exatamente. Então temos que imaginar se esse é um dos momentos em que podemos ter um documento claro que pode nos mostrar a verdade essencial do que aconteceu. É uma tarefa muito difícil na tentativa de investigar Ramsés e seu papel no êxodo bíblico. Com certeza. Vamos ter muito trabalho. O rei que divulga uma derrota como vitória não relataria uma humilhante revolta de escravos. Nunca acharemos um registro egípcio do êxodo de um modo formal, nunca, nem revirando todos os blocos de pedra do Egito, porque isso não foi feito. Para Sennett, a conclusão é óbvia. O êxodo bíblico foi encoberto. Mas Sennett pretende ir além da máquina de propaganda de Ramsés para descobrir como Amun-Her-Kepeshef realmente morreu. Enquanto Kent Weeks supervisiona o exame científico na KV-5, Charles Sennett inicia uma missão para ligar a morte de Amun-Her-Kepeshef com um êxodo. O próximo passo na investigação é traçar um perfil da vítima, conhecendo o mundo em que ela viveu. Amun-Her-Kepeshef foi criado no mundo terrivelmente competitivo do harém de Ramsés, o primeiro entre os príncipes. Devia haver rivalidade, ciúme, muitas brigas internas, imagino. Com certeza havia muita ambição por parte das mulheres para ter o próprio filho em destaque. O destino de Amun-Her-Kepeshef foi traçado quando ele nasceu. Essa criança deve ter aprendido algumas normas de comportamento. Ele tinha de estar preparado para certas responsabilidades, tudo com a ideia de orientá-lo para seu futuro papel como comandante do exército e como faraó. O primogênito foi preparado para o trono pela mãe, a rainha Nefertari. Nefertari era a primeira grande esposa real de Ramsés II. Assim, era efetivamente a rainha do Egito. Não se sabe exatamente quem era ela ou qual era a sua origem. A inscrição de Ramsés diz que ela tinha uma beleza inigualável. Qualquer um vive só de ouvir sua voz. Mas Ramsés escolheu Nefertari não apenas pela beleza. O papel da grande esposa real é duplo. Primeiro, ela é a contraparte feminina do divino rei. E segundo, ela é a mulher que vai gerar o próximo herdeiro ao trono. O herdeiro gerado por ela nunca subiu ao trono. Para investigar a morte, a doutora Caroline Wilkinson junta-se à equipe da KV-5. Bem-vinda à KV-5. Prazer em conhecê-lo. O prazer é meu. Antropóloga forense e perita em técnicas de reconstrução facial, ela terá a tarefa de recriar o rosto de Amun-Her-Kepeshef e de identificar o crânio.
Para fazer um modelo virtual do crânio, a doutora Wilkinson usará fotografia digital de alta resolução. Mas antes, juntamente com a colega Caroline Needham, a doutora Wilkinson avaliará a condição do crânio e fará a identificação da espécie. Na verdade, é muito mais sólido do que eu imaginaria. O osso está em boas condições, há poucas fissuras. Também é um osso bem espesso. Acho que isso pode ser facilmente montado. A mandíbula está em condições muito boas porque temos vários dentes. A mandíbula ou maxilar é apenas uma das peças fundamentais que irá ajudar a abrir uma janela para o crânio de 3.000 anos. Temos uma mandíbula completa. É a maxila. E a maxila? Temos algumas vértebras cervicais, alguns fragmentos da face. Certo, e só parece que está faltando um pedacinho em torno de um olho. Wilkinson e Needham agora começam o trabalho arriscado de limpeza do crânio. O professor Weeks sabe muito bem que um deslize pode destruir um legado de 3.000 anos. O jornalista Charlie Sennett busca evidências que apoiem a teoria. Ele viaja do Cairo para o delta do Nilo em busca de uma cidade perdida chamada Pi Ramsés. Uma cidade com o nome do homem que ordenou sua construção. O lugar onde Amun-Her-Kepeshef teria sido criado. Segundo a Bíblia, foi lá que os hebreus foram escravizados e obrigados a construir o maior dos vários monumentos e templos que Ramsés fazia por todo o Egito. Pai Ramsés era a joia da coroa. Impuseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram ao faraó cidades armazéns, Pitom e Ramsés. Embora a cidade de Ramsés seja citada na Bíblia, durante séculos ela permaneceu perdida e era considerada nada mais que um mito. Mas após 20 anos de escavações, o mito foi encontrado. Suas fundações estão escondidas vários metros abaixo de um exuberante solo fértil. O egiptólogo Ted Brock mostra a Sennett um pequeno vislumbre da antiga glória da cidade. E esses pés colossais de Ramsés são tudo o que resta acima do solo. O restante está enterrado sob a terra. Com a paisagem dominada por enormes templos e pelo magistral palácio de Ramsés, que incluía até um zoológico real particular, Pi Ramsés era uma metrópole em expansão. E continha uma descoberta fundamental para apoiar a descrição da cidade no Êxodo: uma grande corrida de bigas. Para Sennett, essa é outra pista, pois segundo a Bíblia, Pi Ramsés era uma base para 600 bigas que perseguiram os hebreus na fuga do Egito. O tempo passou e Pi Ramsés tornou-se uma cidade fantasma. Os fragmentos da cidade que os antigos hebreus supostamente construíram estão atualmente nos arredores da cidade de Tanis, levados para lá por faraós posteriores que reaproveitavam as pedras. Elas eram vistas como uma espécie de fonte de poder porque pertenciam ao tempo dos primeiros governantes e, por isso, eles as utilizavam em suas próprias construções. Elas davam poderes mágicos e espirituais à estrutura. Mas é preciso ter cuidado com as cobras por aqui. E entre essas pedras mágicas existem imagens dos filhos de Ramsés, novas evidências de que Amun-Her-Kepeshef foi criado em Pi Ramsés. Aqui também existem estátuas do grande faraó. Então sabemos que temos Pi Ramsés aqui. Exatamente. Sabemos que Pi Ramsés é citada na Bíblia. Estamos chegando perto de estabelecer este como sendo o local? Se aceitarmos a ideia de que Ramsés foi faraó do Êxodo, então sim, esse seria o local de todo o drama que é descrito nesse capítulo da Bíblia. A Bíblia diz que os hebreus eram hóspedes honrados no Egito.
mas o faraó voltou-se contra eles. Ele ordenou um expurgo, um evento chamado Massacre dos Inocentes. Foi uma medida desesperada, motivada pelo medo de que o crescente número de hebreus permitisse a eles a tomada do país. Se for filho, matai-o. Mas se for filha, então que viva. O massacre foi o cenário para uma das histórias mais marcantes da Bíblia. Uma história que poderia ligar um bebê hebreu a um filho do faraó. E foi numa tentativa desesperada de salvar o filho da morte que uma jovem hebreia escondeu Moisés nos juncos do Nilo, esperando que ele fosse levado à segurança. Não muito longe de pai Ramsés, às margens do rio Nilo, Charles Sennett investiga a famosa história bíblica. Esse é o tipo de lugar onde imagina-se que a história de Moisés começaria. A mãe de Moisés baixando uma cesta aqui, em um afluente do Nilo, e a cesta flutuando pelo rio em direção a pai Ramsés e preparando o palco para o início da história do Êxodo. Mas alguns peritos acreditam que a história de Moisés tem origem em outros mitos. O herói desconhecido não é novidade na história antiga, e temos vários exemplos de uma criança abandonada que cresce e se torna herói daquela nação. Mas o personagem de Moisés era realmente um hebreu? Talvez ele fosse, na verdade, um príncipe egípcio. Moisés até hoje não foi detectado historicamente. Ele poderia ser um egípcio. O nome Moisés é um nome egípcio. Ele também poderia ser uma compilação de várias lendas e histórias diferentes. Poderia ter havido um verdadeiro Moisés por trás das várias histórias? Eu não acho que seja possível dizer houve um Moisés ou nunca houve um Moisés. O que posso dizer é talvez sim, talvez não. Embora esteja além do alcance da história, tentar descobrir quem Moisés realmente foi apresenta um fascínio irresistível. Na busca de provas de que o atonismo sobreviveu a Akenaton e originou o Êxodo, Feather parte com Sennett para uma nova descoberta. Temos uma coisa muito interessante. É a tumba do alto sacerdote de Aton, localizada em Saqqara, nas proximidades do Cairo, a centenas de quilômetros de Amarna. Sua existência prova que a religião de Akenaton foi muito mais difundida do que se acreditava. E poderia ter inspirado Moisés a se rebelar contra Ramsés. Ali pode-se ver que o nome foi desfigurado. Por quê? Estão querendo esconder alguma coisa? Este é o cartucho de Akenaton. Alguém tentou raspá-lo ou apagá-lo. O que isso nos diz? Era uma época em que a religião ficava em segundo plano. Era reprimida. Mas já era tão difundida que é impossível imaginar que não teve impacto e que Moisés não conhecia essa religião, a religião monoteísta. O cartucho foi desfigurado? Sennett quer descobrir o motivo plausível que tenha levado o rebelde príncipe egípcio Moisés a se erguer contra Ramsés e a liderar uma revolta de escravos hebreus. A crença de Moisés em um Deus único teria entrado em conflito direto com os planos de Ramsés de apagar toda a lembrança de Akenaton. A Bíblia relata que após ter se revelado na sarça ardente, Deus ordenou a Moisés que retornasse ao Egito e libertasse os escravos hebreus. De criança hebreia a príncipe egípcio, a assassino exilado, Moisés completou o círculo voltando à corte do faraó.
Estava montado o palco para um duelo sem igual na história egípcia, com Moisés como líder do povo hebreu. Moisés então enfrentou o faraó, exigindo a libertação de seu povo. O faraó o ignorou. Assim, para demonstrar o poder de seu Deus, Moisés transformou seu cajado em uma cobra. O faraó respondeu ordenando a seus altos sacerdotes fazerem o mesmo. Mas a disputa foi curta. A cobra de Moisés rapidamente devorou suas oponentes. O faraó não se impressionou. Ele não libertou o povo de Moisés. Ele viveria para se arrepender. Para punir o faraó pelo desrespeito, Deus lançou 10 pragas mortais para destruir a terra do Egito. É uma coisa terrível de se imaginar, com todo o sofrimento dos egípcios. Os judeus são orientados a não celebrar sobre o sofrimento. Estudiosos da Bíblia muito procuram uma explicação para as 10 pragas. Sennett investiga uma teoria baseada no Rio Nilo. É fácil menosprezar histórias bíblicas como o Êxodo e dizer que são fábulas, histórias místicas do mundo antigo. Mas as pragas que afligiram o Egito na história do Êxodo não falam de monstros marinhos, dragões ou bruxas. São fenômenos de ocorrência natural. Rãs, moscas, úlceras são coisas que ocorrem naturalmente aqui no Nilo. O rio Nilo era a fonte de vida do Egito. Sem ele, não haveria agricultura. O país não seria nada mais que um deserto seco. Por conta disso, o Nilo ocupava uma posição central na religião do país. A abundância de água era uma bênção divina. Pouca água era sinal de má sorte. Mas, em raras ocasiões, essa bênção divina também poderia ser uma maldição. Água demais poderia causar um desastre. O Egito era totalmente dependente do Nilo. A cheia acontecia em julho e agosto, e eles podiam plantar e viver da agricultura. Mas se viesse com muita força, água demais poderia ser uma maldição. Segundo essa teoria, esse desastre bíblico tem origem a milhares de quilômetros, na Etiópia. Lá, a chuva torrencial de julho enche os vários afluentes do Nilo e começa a levar o pesado solo vermelho da Etiópia rio abaixo. E a partir daí tem início uma reação em cadeia com consequências mortais. No Nilo começam a chegar grandes quantidades de solo, incluindo o que os alemães chamam de roterde, ou terra vermelha, partículas bem finas, e isso é sangue. Em setembro, essa terra atingiu o Nilo de vermelho e intoxicou os peixes, conforme descrito na Bíblia. E todas as águas do rio se tornaram em sangue, e os peixes que estavam no rio morreram. A segunda praga ataca logo a seguir. As rãs. Fugindo do Nilo poluído, as rãs invadem a terra. Em sua ausência, as moscas e os piolhos se multiplicam sem controle. A terceira e quarta praga. Em seguida, os campos encharcados favorecem a propagação do antraz, a quinta e a sexta praga. É possível que tenham surgido duas formas de antraz. Um antraz muito letal, que estava na vegetação que o gado comeu, levando à sua morte. A outra forma de antraz, transmitida por insetos, que aflige a pele. Com isso, as pessoas ficaram com terríveis úlceras na pele. O granizo é muito raro no Egito.
Mas em um mês de fevereiro muito frio, a 7ª praga poderia acabar com todas as plantações. Assim, em março, na época tradicional dos gafanhotos, a 8ª praga, o país estaria em ruínas. Mas os gafanhotos são expulsos pela 9ª praga. Os ventos quentes e secos da Kashim, a tempestade de areia sazonal que tem início em abril, sopram pelo Egito, fazendo o sol desaparecer por vários dias seguidos. E finalmente, em março, abril, Kashim. Escuridão, nuvens negras, densas. Nem dá para ver a mão diante do rosto. E todo lugar é envolvido. Que ano! Mas uma praga desafia as explicações científicas. A última e mais mortal das pragas, a morte dos primogênitos. Na Bíblia, os hebreus eram instruídos por Deus para passar sangue de cordeiro nas portas de casa para que o anjo da morte passasse por elas sem tirar nenhuma vida. Assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante e nunca haverá. Essa noite repleta de mortes pode ser explicada pela ciência? Os peritos concordam que a reação em cadeia provocada pela inundação do Nilo não pode explicar como os primogênitos do Egito morreram. O crânio na KV5 poderia ser de uma das vítimas? Após medir os outros crânios na KV5 em busca de sinais de semelhança com Ramsés, a doutora Caroline Wilkinson volta ao crânio que se acredita ser de Amun-Her-Khepeshef. E para o que o Wicks acredita ser o aspecto mais intrigante de sua descoberta: um buraco na lateral do crânio. Isso é o que me intriga, esse ferimento. Dá para saber se foi causado antes ou depois da morte? Minha impressão inicial é que não foi depois, foi durante ou antes da morte. Acha que pode ter causado a morte? Talvez, mas essa não é minha especialidade. Quero levar as imagens e as medidas para uma colega e pedir a opinião dela. O que os dados vão revelar? A doutora Wilkinson e sua assistente Caroline Needham terminaram o exame dos crânios na KV5. Agora levarão os dados ao laboratório
onde esperam descobrir se encontraram o crânio do primogênito de Ramsés. Seria realmente apenas uma criança? A doutora Caroline Wilkinson começa a trabalhar na reconstrução de sua face e da face do próprio Ramsés, que acredita-se ser seu pai. Normalmente usamos reconstrução facial para identificação forense. Quando a polícia acha um corpo que não pode ser identificado pelos meios usuais, eles fazem a reconstrução e isso é divulgado publicamente na esperança de que alguém reconheça o indivíduo, levando a uma identificação. As técnicas de reconstrução de Wilkinson são muito famosas. Temos um índice de 70% de sucesso no reconhecimento e identificação. Enquanto ela reconstrói a face, os dados recolhidos serão analisados por uma antropóloga forense para se responder a duas questões. Que idade tinha o menino ao morrer? E como ele morreu? Charlie Sennett está no Egito em busca de pistas do possível envolvimento de Amun-Herkhepeshef no Êxodo. Ele viajou para o templo de Abu Simbel, no extremo sul do Egito, onde se encontra com o egiptólogo Ali Gabala. Esse é o verdadeiro. Dá para ver a diferença. Abu Simbel é escavado na rocha. O homem de origem plebeia não pretendia ser apenas o maior rei do Egito. Ele queria se tornar um de seus deuses. Por que aqui? Por que o faraó fez essa incrível declaração de poder e vaidade bem aqui? Em primeiro lugar, ele queria impor sua pessoa. Eu sou Ramsés, sou grande, sou maior, onde quer que esteja. O templo de Abu Simbel foi concluído no 20º ano do reinado de Ramsés. Era uma das edificações mais fabulosas do Antigo Egito. O santuário interno era alinhado para que o sol atingisse a estátua de Ramsés no solstício de verão. Esse é o lugar mais sagrado. Esses são os deuses. São os 4 deuses. E Ramsés decidiu sentar-se com os deuses. Com os deuses porque ele se considerava um deles. O templo magnífico de Ramsés também tem pistas da história do Êxodo que Sennett investiga. Ele é mostrado no topo, ali. Em talhes, nas paredes que retratam Amun-Herkhepeshef. Essa é a evidência do filho mais velho de Ramsés II, Amun-Herkhepeshef, grande comandante do exército egípcio, escriba real, o filho mais velho do rei, Amun-Herkhepeshef. Então vemos aqui provas escritas e pitóricas de Amun-Herkhepeshef. Para Sennett, é uma revelação. Historiadores bíblicos sempre supuseram que o primogênito do faraó foi morto na infância. O que a análise forense vai revelar sobre a idade do crânio que se acredita ser seu? A professora Sue Black é uma antropóloga forense que trabalha na Universidade Dundee, na Escócia. Ela atuou em alguns dos casos mais difíceis de homicídio. Fotografias digitais do crânio que se acredita ser de Amun-Herkhepeshef foram enviadas a ela para serem analisadas. Sue nada sabe sobre o crânio. No trabalho forense, tentamos não prejulgar de forma alguma. Não quero saber quem você pensa que seja, não quero saber o sexo que você imagina, a idade que você supõe. E então, se o que extrairmos do crânio combinar com o que pensa, há uma boa possibilidade aí. A primeira tarefa da professora Black é determinar a idade provável no momento da morte. Na superfície do crânio, ao examinarmos, existem pequenas linhas que parecem formar um quebra-cabeça. São as suturas, onde os diferentes ossos do crânio se unem. E elas fecham com a idade. Notamos que o número é elevado. Não começou a se fundir ainda. Isso indica que não estamos vendo um indivíduo muito velho. Desse modo, eu diria que tinha uns 30 anos, mais ou menos.
Durante gerações, a tradição bíblica e Hollywood têm assumido que o primogênito morto na 10ª praga era uma criança. Se este for o crânio dele, essas tradições devem estar erradas. A análise forense e as inscrições em Abu Simbel dizem que Amun-Her-Kepeshef se tornou adulto. Se for assim, um capítulo novo de sua vida pode ser escrito. Ao reinar durante 30 anos, Ramsés entrou para o grupo seleto dos faraós com maior longevidade no Egito. Por tradição, no 30º ano de seu reinado, Ramsés promoveu um jubileu chamado Festival de Set, que transformou o rei em Deus. O Festival de Sede era uma reafirmação religiosa mágica da força, poder e valentia de um rei. Era realizado uma vez a cada geração. Antes da metade de um reinado que duraria 67 anos, Ramsés já tinha sobrepujado todos, exceto os maiores faraós em seus feitos. Ele tinha trazido paz, mantido as fronteiras do Egito e construído grandes monumentos em todo o império. Seu país era mais próspero e poderoso do que jamais havia sido em quase um século. É extremamente importante o poder do rei ser mantido renovado, sólido e forte. E o Festival de Sede era uma forma de assegurar que sua relação com os deuses e com o povo continuassem a ser tão fortes e íntegras possíveis. Ao se tornar um deus, Ramsés mudou drasticamente não apenas seu papel como governante do Egito, mas o papel de seu primogênito. E como comandante em chefe do exército e herdeiro direto, Amun-Her-Kepeshef se tornou, na prática, o governante do Egito. Só lhe faltava o título de faraó. Um Deus não corta fitas na inauguração de um edifício, ou julga casos legais, ou resolve disputas, ou o que seja. Portanto, deveria haver um rei secular, alguém que pudesse lidar com as atividades reais mais terrenas. O candidato mais lógico para isso seria o herdeiro direto, o príncipe herdeiro, que de fato se tornou assistente do faraó. A tradição religiosa normalmente coloca o êxodo entre os anos 20 e 30 do reinado de Ramsés. Enquanto um faraó se tornava um deus e seu filho se tornava um governante, um príncipe exilado voltava ao Egito. Um homem que acreditava em um Deus único, Moisés. Ele tem riqueza, poder e tem bens. É uma força respeitável. Ele tem a capacidade de tirar escravos do Egito. Sua oportunidade pode ter se transformado em desastre, uma terrível inundação do Nilo. Uma praga após a outra. O poderoso faraó era impotente contra cada uma delas. Desesperado para acabar com o pesadelo do Egito, Ramsés ordena a Moisés que pegue seu povo e saia. Ramsés ficou impressionado com o Deus de Moisés. Talvez seu filho não. Amun-Her-Kepeshef pode ter visto a fraqueza de um velho na superstição do pai. O príncipe herdeiro começou a planejar um modo de deter o êxodo, sem saber que isso o levaria à própria morte. A Bíblia diz que após a morte de seu primogênito nas mãos de Deus, o faraó cede, libertando os hebreus da escravidão. Liderados por Moisés, eles começam a viagem pelo deserto. Mas os hebreus não sabem que o faraó muda de ideia e da cidade de Pai Ramsés partem inúmeras bigas em busca de vingança para o faraó.
As bigas do faraó se aproximam para massacrar os hebreus às margens do Mar Vermelho. O que aconteceu a seguir é uma das mais espetaculares maravilhas descritas nos livros sagrados do judaísmo, cristianismo e islamismo. Uma coluna de fogo enviada dos céus. E aconteceu que o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios. Com o caminho bloqueado por fumaça e fogo, o faraó e seu exército pararam. Presos e sem saber quanto tempo duraria a barreira, os hebreus entraram em pânico. Então Moisés toma a frente e ora pela libertação. Segundo a tradição, o faraó envolvido era Ramsés, o Grande. Mas será mesmo? O repórter Charles Sennett foi à Sala das Múmias, no Museu do Cairo, onde encontra com a perita em múmias Salima Ikram. Ramsés parece ter traços muito distintos. Ele parece mais alto que os outros faraós, tem um nariz proeminente, ossos da face altos. Com certeza ele é mais alto que a maioria dos faraós e foi muito bem preservado pelos embalsamadores para ficar assim, pois ele era assim em vida. O exame científico da múmia de Ramsés mostra que ele teve uma vida muito longa. Estima-se que ele tinha 90 anos quando morreu, com uma dentição extremamente comprometida e grave artrite. Fatos que criam grandes problemas para o relato tradicional do Êxodo. Um velho frágil jamais teria perseguido os hebreus através do Egito. A grande questão para Sennett é: quem foi? Há outras pistas na história bíblica sobre quem perseguiu os hebreus até o Mar Vermelho? Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. O Alcorão registra o mesmo milagre. Golpeia o mar com teu cajado para que se divida em duas partes. Cada parte como uma alta montanha. Rapidamente, Moisés ordena aos hebreus que atravessem pela água dividida. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. E as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Quando o último deles alcança a margem oposta, a coluna de fogo desaparece e as bigas egípcias continuam em sua perseguição mortal. Uma perseguição que, segundo a Bíblia, termina em desastre. E as águas cobriram o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou. No Museu do Cairo também está a múmia do 13º filho de Ramsés, o faraó Meremta. Muitos alegam que as manchas aparentes de sal provam que foi ele que morreu no Mar Vermelho. Dizem que essas manchas brancas podem ser um efeito branqueador do sal do Mar Vermelho. O que diz disso? Alguns dizem que ele foi o faraó do Êxodo, mas é improvável que ele tenha sido preservado em sal marinho. Todos os testes que fizemos indicam que é natrão. E, além disso, seu corpo não mostra nenhum sinal de afogamento que se esperaria encontrar.
Salima, fale do processo de mumificação. É pouco provável que Ramsés ou Merenta tenham morrido no Mar Vermelho. Ambos parecem ter morrido de velhice. Sennett eliminou os 2 suspeitos tradicionais da investigação. Mas um novo suspeito surgiu. Como o faraó em exercício, Amun-Her-Kepeshef poderia ter morrido no Mar Vermelho? O crânio que se acredita ser dele, encontrado por Kent Weeks, passa por uma análise final. Seu destino agora está nas mãos da antropóloga forense Sue Black. Mais acostumado ao trabalho policial moderno do que com a arqueologia antiga, Black encontrou evidências de como Amun-Her-Kepeshef morreu. Ele poderia ter morrido na divisão do Mar Vermelho? O que a perfuração na lateral do crânio revela? Não é um ferimento antes da morte porque não há evidência de cura. Então ele deve ter ocorrido por volta do momento da morte ou após a morte. Acredito que o ferimento ocorreu no momento da morte. O que poderia matar um príncipe egípcio? A velocidade, por exemplo. No Egito, a biga seria o equivalente a uma moto veloz. Com 2 cavalos muito fortes na frente, você podia voar pelo caminho e se batesse em alguma coisa, minha nossa. A 40 km por hora, uma biga egípcia poderia ser letal. Quando ocorreu um impacto aqui, o que teria acontecido é que o osso teria fraturado em torno da posição do impacto e quebrado para dentro. Outro cenário possível para a morte seria no harém. Um destino que recaiu a um dos sucessores de Ramsés. Há uma história famosa de uma conspiração orquestrada pelas princesas do harém para matar Ramsés III. Temos documentos que relatam a história e, portanto, sabemos que havia animosidade. A Amun-Her-Kepeshef poderia ter sido vítima de um assassinato? É uma área bem contida e não vai ser muito diferente do formato do instrumento que causou isto. O terceiro cenário é a morte em uma batalha. Herdeiro do trono, Amun-Her-Kepeshef era também comandante em chefe dos exércitos egípcios. Como Amun-Her-Kepeshef é o filho de Ramsés II que estava mais envolvido com a vida militar, é muito provável que ele tenha morrido no campo de batalha. Amun-Her-Kepeshef teria morrido no campo de batalha com um golpe na cabeça? É a parte do crânio mais exposta e, portanto, a mais provável de ser atingida. O impacto teria causado pequenas fraturas, danificando vasos sanguíneos na parte de trás do crânio, causando a morte. Então o sangue começa a escorrer, não com muita força, mas seria contínuo e não haveria como reparar. Se é que foi isso que aconteceu. Essa pode ter sido a causa da morte. Nesse cenário, o filho do faraó sangrou até a morte após um golpe na cabeça e não morreu afogado no Mar Vermelho. Isso significa que não existe ligação entre sua morte e o êxodo. O fato de Amun-Her-Kepeshef, se for ele, estar lutando numa batalha, não diz onde a batalha foi. Diz quando foi a batalha pela idade da morte, mas não diz contra quem ele lutava. O jornalista Charlie Sennett viaja para o Mar Vermelho em busca de uma ligação entre o crânio e o que de fato ocorreu quando os hebreus deixaram o Egito. Ele precisa criar um cenário alternativo para o êxodo e contestar 4 erros históricos. Um antigo erro de tradução é o primeiro. Na verdade, o Mar Vermelho não é Mar Vermelho em hebraico, é Yamud Suf. E Yamud Suf significa literalmente Mar de Juncos.
O segundo erro conceitual é o número de pessoas que Moisés tirou do Egito. Normalmente interpretado como 600 mil pessoas, outro erro de tradução. A questão do número de pessoas que realmente deixou o Egito está em aberto. Mas reconstituições históricas indicam que o número inicial que deixou o Egito é relativamente pequeno, poucos milhares. O terceiro erro. A investigação de Sennett indica que Moisés não era um profeta de 80 anos de idade, mas um príncipe muito mais jovem, um filho rebelde de Ramsés. E isso leva ao quarto erro, de que os hebreus eram escravos indefesos. Ele surge armado. O Velho Testamento diz que ele surge armado em companhia de pessoas armadas. Se os 600 mil foram, na verdade, apenas alguns milhares e muitos deles estavam armados, o que de fato aconteceu? A localização mais provável do Mar de Juncos seria na região pantanosa do leste do Egito. Esses pântanos ficam na rota que os hebreus devem ter tomado. E isso dá a Sennett uma nova visão da famosa travessia do Mar Vermelho. Se o Mar de Juncos era uma dessas áreas pantanosas, então podemos imaginar que a divisão do mar nada mais fosse que um pântano, que seria um terreno muito traiçoeiro para uma biga. Isso acaba levantando uma questão maior. Será possível que primogênito de Ramsés não tenha sido morto pelas mãos de Deus, como diz a Bíblia, mas sim pela mão do homem? Amun-Her-Kepeshef poderia ter levado o seu exército até o Mar de Juncos, sendo atraído para uma emboscada pelos hebreus? Preso no pântano e incapaz de manobrar, as bigas teriam sido presa fácil para milhares de escravos armados. Escravos que se vingaram de seus antigos feitores, matando todos eles. Até mesmo o homem que viria a ser o faraó. Talvez a famosa 10ª praga, a morte dos primogênitos, tenha sido uma metáfora usada pelos escritores da Bíblia para relatar a morte do filho de Ramsés no Mar de Juncos. Seria a mão de Deus, na verdade, a mão dos homens que acreditavam em Deus? Seja qual for a verdade, a morte de Amun-Her-Kepeshef teria sido um grande golpe para o idoso Ramsés. Seu primogênito, seu herdeiro, o governante de fato do império, o general de seus exércitos, o filho de sua amada Nefertari, estava morto. Para enviá-lo ao pós-vida, Ramsés construiu a enorme tumba encontrada por Kent Weeks. Mas os restos humanos encontrados lá são relacionados a Ramsés? Como os rostos recriados, supostamente de Amun-Her-Kepeshef e de seus irmãos, se comparam com as radiografias do homem considerado o pai deles, há uma semelhança familiar? A doutora Caroline Wilkinson e sua colega Caroline Needham recriaram modelos bidimensionais de 3 dos crânios da KV5. Elas chamam o crânio que se supõe ser de Amun-Her-Kepeshef de crânio 2. Exatamente igual. Agora, elas comparam os crânios com o crânio de Ramsés. Vemos proporções horizontais muito similares entre os crânios 1, 4 e Ramsés, o centro dos olhos, o contorno do nariz e os cantos da boca. Mas o mais interessante nesses rostos é quando vemos as proporções verticais, que no caso desses 3 rostos são extremamente similares. Exatamente a mesma posição dos olhos, do nariz, da boca e comprimento do queixo, com exceção do crânio 2, muito menor do nariz ao queixo.
Além disso, todos têm uma morfologia muito similar, características semelhantes no rosto. Têm narizes semelhantes, rostos alongados e finos, crânios semelhantes em perfil. Então, eles são parecidos, do mesmo tipo, certamente. Não é uma certeza, mas uma probabilidade estatística muito alta. 3 crânios, uma família. A família de Ramsés. A identificação de Amun-Her-Kepeshef está mais próxima que nunca. É a mais forte evidência até agora de que os restos na tumba KV5 são dos filhos de Ramsés. Como tem apenas informações parciais sobre o crânio que seria de Amun-Her-Kepeshef, a doutora Wilkinson recorre a uma equipe chefiada por Aman Kapoor, um artista gráfico acostumado a recriar rostos tridimensionais a partir de crânios danificados. Mas como comparar seu rosto com o de Ramsés? E será que isso finalmente deixará Weeks mais perto de solucionar o mistério? É o que veremos quando Charles Sennett iniciar o último capítulo de sua missão, em busca de uma ligação entre a mão de Deus e a morte de um filho. Charles Sennett chegou ao fim de uma jornada incrível. Na busca de pistas sobre o êxodo bíblico e a morte de Amun-Her-Kepeshef, ele viajou do Vale dos Reis à cidade perdida que se acredita ter sido construída pelos hebreus. Ele descobriu evidências em templos e buscou explicações para as 10 pragas bíblicas no Nilo. No caminho, ele descobriu as origens antigas de uma crença egípcia em um só Deus. Ele também encontrou provas de que os hebreus eram um povo nômade 5 anos após a morte de Ramsés. Se o êxodo durou 40 anos, como afirma a Bíblia, ele teria começado na metade do reinado de Ramsés, por volta da época em que seu primogênito morreu. Charles Sennett voltou ao Vale dos Reis para ver os rostos de Ramsés e do homem que se acredita ser seu primogênito. Primeiro, ele encontra Kent Weeks para discutir os resultados da investigação sobre a história do êxodo. O que fizemos foi explorar um novo terreno. Recolhemos novos fatos. Usamos a ciência moderna, esclarecemos antigas questões e levantamos novas questões. E acho que, ao fazer isso, conseguimos coisas valiosas. Weeks também encarou o trabalho como um modo valioso de examinar o passado. 2, 5... Não podemos provar que houve um êxodo ou que não houve, mas acho que realizamos algo. Nós recolhemos ossos velhos, nós humanizamos essas figuras, nós as tornamos mais significativas, mais importantes nas vidas do homem moderno. Vale a pena. Faz parte de uma longa jornada. A estrada termina onde começou, na tumba KV5, onde Weeks e Sennett reexaminam os crânios que deram origem à missão. Um crânio que lança uma nova luz no antigo mistério. A doutora Wilkinson envia os modelos tridimensionais. Ao menos, eles podem olhar os rostos do homem que se acredita ser Amun-Her-Kepeshef e do faraó Ramsés. Essa é a visão frontal que Caroline nos enviou. Esse é o homem. Ele é um sujeito bem austero, não acha? É, sim. Claro que a coisa mais óbvia é que ele não parece nada com as descrições clássicas do faraó. Isso é compreensível, porque a arte egípcia era uma arte idealizadora, não era uma tentativa de retratar fielmente. Ramsés jamais seria mostrado como um velho careca. Ele sempre seria mostrado no auge da vida. É isso que o torna tão interessante, ver um homem se livrando da imagem de faraó. Mas o que Weeks e Sennett acham do rosto que pode pertencer ao primogênito de Ramsés? Não estou acostumado a ver membros da corte dessa forma. Estou acostumado a vê-los entalhados ou pintados em paredes de templos. É interessante, finalmente, ver o homem que procurávamos.
É difícil descrever as emoções agora. Certamente vemos dois indivíduos muito semelhantes entre si. Claro que a certeza se daria com um teste de DNA. Isso encerraria o caso, mas nesse momento ainda não estamos preparados para isso. Estes são os rostos do maior rei do Egito e talvez do filho que nunca herdou o trono do pai. Mas esses dois homens, de fato, tiveram um papel fundamental na história bíblica do Êxodo? Talvez a verdade continue escondida no labirinto da Cave 5, em uma câmara ainda inexplorada. Uma das coisas que eu gostaria de saber é qual é a extensão total desta tumba. Quantas câmaras existem? Como ela foi realmente projetada? Por que ela segue em todas essas direções diferentes, violando todas as regras conhecidas de projetos de tumbas? Ramsés, o Grande, morreu no 67º ano de seu reinado, com quase 90 anos. Foi o fim de uma era. Ele sobreviveu a muitos de seus 150 filhos e 200 esposas e deixou memoriais tocantes a eles por todo o Egito, especialmente para sua amada primeira rainha, Nefertari. Outros 10 faraós adotariam o nome Ramsés em sua homenagem, mas nenhum igualaria sua grandeza. Como com qualquer faraó, suas derrotas não foram registradas. E entre elas talvez esteja uma rebelião de escravos liderados por um de seus próprios filhos chamado Moisés. Uma rebelião combatida até a morte por outro filho, o primogênito de Ramsés. Amun-Her-Kepeshef, o faraó que nunca assumiu. Morto não por Deus, talvez, mas em nome dele. Versão brasileira, Clone.